Alô, galera do sétimo ano, fazer a correção dos exercícios do capítulo 5, Estatística Básica, Exercícios Conceituais, página 292. Vamos lá. O primeiro exercício, eu tinha até tirado ele, mas não sei por que eu fui inserir de novo, porque é um exercício que é para fazer legal na sala. Mas vamos tentar, já que eu coloquei, vamos discutir nele um pouquinho, né? Ele diz assim: faça um levantamento de dados em sua sala, anote a idade de cada um dos seus colegas e a sua. Em seguida, calcule a média desses valores. Bom, vamos dizer que numa turma de sétimo ano, se eu pegar lá a turma do sétimo C, ela tem aproximadamente, se eu não me engano, exatamente 28 alunos. Isso aqui é o total, né? 28 alunos é o total de alunos, certo? Então vamos dizer que a Ana tem lá 12 anos, né? A outra Ana também tem 12. Que Maria tem 13. Que Nicolas tem 12. E assim vai, né? Que Gustavo tem 13. E assim vai. Você vai fazer isso quantas vezes, galera? Você vai fazer isso, no caso aqui, 28 vezes. Você vai fazer isso 28 vezes, tá? Então aqui o outro pode ter 12. Um mais novinho pode ter 11. Então o que, que você vai fazer? Como que a gente vai descobrir a média da idade da turma? Você vai somar todos, né? Todas essas idades, a idade de todos os alunos, vai somar e vai dividir pela quantidade de alunos, que são 28, tá? Então é assim que a gente faz a média da turma. Soma todas as idades e divide pela quantidade de alunos. No caso são 28 alunos, se todos tiverem, é lógico, presente, tá? Então é assim que a gente descobre a média da turma, que é chamada média aritmética, tá bom? Então nesse caso a gente faria isso. Tanto que na questão 2, o que diz aqui? Em um lançamento de dados foram obtidos os seguintes resultados: 2, 6, 4, 6, 2, 5, 1 e 2. Então, indique a média aritmética, a moda e a mediana desses valores. Então, vamos lá. O que é a média aritmética? Então, você vai pegar aqui, ó, 2 mais 6 mais 4 mais 6 mais 2 mais 5 mais 1 mais 2, certo? Você vai pegar todos os números e vai dividir pela quantidade. Ó, quantos números eu somei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai dividir por 8. Aqui do lado já tem aqui a soma, que deu 28, né? 28 dividido por 8, que deu 3,5, tá? Muito ruim escrever com esse pincelzinho aqui, mas dá para quebrar o galho. Vamos lá. Agora, isso nós fizemos o quê? A média aritmética. Então, resolvemos a média aritmética. Então, o que eu fiz? Somei todos os números e dividi pela quantidade. Moda. A moda, você vai observar, dentre esses números, qual que se repete mais, galera? Qual que se repete mais? Então aqui, ó, quem está repetindo mais? O 2 parece que aparece mais vezes aqui, ó. O 2, ó. O 2 aparece quantas vezes? 3 vezes. Então a moda, no caso aqui a moda, né, vai ser 2. A moda vai ser 2, tá aqui. 2, a moda. Por quê? É porque dentro dessa sequência é o número que se repete mais, que aparece mais vezes. E a mediana, nesse caso, vou botar aqui a mediana, tá? Aqui, ó. A mediana, nesse caso, se a gente parar para pensar,
A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. A primeira coisa que você tem que fazer a mediana, vou aproveitar aqui, ó, é colocar na ordem crescente. Você vai e organiza na ordem crescente. Então, coloca 1, 2, 2, 2, 4, 5, 6 e 6. Colocar em ordem crescente. Aí eu vou dar uma dica, galera. Quando você tem, né, vamos dizer que não tenha esse 6, tá? Vamos dizer que não tenha esse 6. Só para ter exemplo. Eu teria quantidade o quê? Ímpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu teria 7 elementos se eu excluísse esse aqui. Só por exemplo, hein, galera? Só o exemplo. Então, para você achar a mediana, bastaria vir aqui no meio, ó. Você vê, pegar o termo do meio, você acharia a mediana, isso se a quantidade de elementos fosse ímpar. Mas nesse caso aqui, nesse caso, que tem lá 1, 2, 2, 2, 4, 5, 6 e 6. Nesse caso, que a quantidade é par, como que a gente acha a mediana? Você vai pegar os dois elementos centrais e vai fazer a sua média aritmética. Então, você vai fazer 2 mais 4 e dividir por 2, que vai dar 3. Então, essa é a mediana deste exercício. Mas fica, né, a dica quando for ímpar, para achar a mediana quando for ímpar, a quantidade, quando eu falo ímpar, é a quantidade de números, hein, gente? Então, quando a quantidade de números é ímpar, a mediana vai ser apenas o termo central. E quando a gente tem a quantidade par, igual, né, nós fizemos aqui, é você pegar os dois termos centrais e fazer a sua média aritmética, somar e dividir por 2. Fica a dica. Calcule a média aritmética ponderada dos números 5, 7, 6 e 8 com os pesos 3, 2, 2 e 3. No caso, a média ponderada, ela é uma simplificação da média aritmética simples. Ao invés de ele pegar e colocar o 5 3 vezes, o 7 2 vezes, o 6 2 vezes e o 8 3 vezes, numa sequência, ele colocou os seguintes pesos. Ele colocou para 5 o peso 3, para 7 o peso 2, para 6 peso 2, para 8 peso 3. Então, o que a gente vai fazer nesse tipo de média? Nesse aí você vai pegar, ó, 5, né, multiplicar pelo peso 3, mais 7, multiplicar pelo peso 2, mais 6 e multiplicar pelo peso 2 de novo, mais 8 e multiplicar pelo peso 3. E nesse caso, você divide pela soma dos pesos. Você vai dividir pela soma a de 3 mais 2, mais 2, mais 3. Certo? Que está aqui o resultado. Tá? Então tá aqui, ó, dá 65, né? Você tem que multiplicar primeiro, né, galera? Temos que fazer as multiplicações primeiro para depois somar. Então multiplica, depois soma, deu 65, dividido pela soma dos pesos que deu 10, então seria 6,5. Na questão 4, ele pede, observe as seguintes sequências dos números 15, 20, 35, 25, 50 e 11. A primeira ele pede para calcular a média aritmética. Então vamos um pouquinho mais rápido agora. Então a média aritmética é somar todos eles e dividir pela quantidade. Então somou todos eles, dividiu por 6, deu 26. E a média, no caso aqui, ponderada, que ele está falando, se os valores da sequência fossem submetidos aos pesos 2, 4, 3, 2, 1 e 3, respectivamente, qual seria a diferença entre a média aritmética ponderada e a média aritmética simples? A simples nós achamos. A ponderada, o que a gente ia fazer de diferente? Ia utilizar os pesos. Então, o 15 vezes peso 2, o 20 vezes peso 4, o 35 vezes, né, peso 3, o 25 vezes peso 2, o 50 vezes peso 1, mais 11 que multiplica por 3. Então eu peguei, multipliquei pelos pesos e dividi pela soma dos
pesos. Aqui, ó, soma dos pesos, tá? Então, deu 23,2. Então, nesse caso aqui, a diferença entre, né, a média aritmética simples, que é 26, menos 23,2, deu 2,8, tá? E o exercício 5, ele diz o seguinte: um copo de groselha custa R$ 2,50 e um copo de leite R$ 1. Misturando-se 20 copos de groselha e 30 copos de leite, qual será o preço do copo dessa mistura? Então, de vez de ele pegar R$ 2,50 e somar 20 vezes e R$ 1 somar 30, então isso aqui seria os pesos, né? A quantidade de copos aqui, ó. Então você vai pegar 20 vezes 2,5, né? Que é a quantidade de copos de groselha vezes seu preço, mais 30, que é a quantidade de copos de leite vezes seu preço vezes 1. Então, no fundo, uma média ponderada também. E dividir pela soma dos seus pesos, que é a quantidade de copos, que seriam os pesos aqui nesse problema. 20 mais 30, que é 50. Então, aqui deu 50 mais 30, 80, dividido por 50, deu 1,6. Logo, o copo da mistura deverá custar R$ 1,60. Certo, galerinha? Espero ter ajudado mais uma vez. Muita saudade. Que a gente se encontre em breve. Valeu, galera. Valeu. Tudo de bom para vocês.